Olá, crianças! Eu sou a professora Esther Lima e estou aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre os pronomes. A aula de hoje é direcionada às turminhas do terceiro ano. Vocês já estudaram substantivos, adjetivos e agora vamos conhecer um pouco sobre os pronomes. Nós iremos apenas iniciar o conteúdo, porque pronomes vocês vão estudar durante toda a vida escolar. O que são pronomes? Pronomes são palavras que servem para substituir os substantivos. Lembram dos substantivos? Que vocês já estudaram na aulinha anterior? Primeiro foi substantivo, depois adjetivo e agora viemos com os pronomes. Substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, às coisas, a tudo que está ao nosso redor. Substantivos. E pronomes é uma palavrinha que vem para substituir o substantivo. Exemplo, vamos para um exemplo. Maria foi ao parque cedo. Ela está muito animada. E aí nós podemos observar que a palavra ela substituiu o substantivo próprio Maria. Então, pronome é toda aquela palavra que vai substituir o substantivo. De acordo com a função que exerce, os pronomes têm várias classificações. Eles podem ser pronomes pessoais, e aí dentro dos pronomes pessoais estão inclusos pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Nossa, quantos pronomes! Mas calma, nós vamos ver apenas alguns. Vamos conhecer os pronomes? Olha que animação! Pronomes pessoais são classificados em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento. Então, essas são as classificações dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso reto são os pronomes que substituem os nomes, ou seres que uma frase executam alguma ação. Exemplo, eu gosto muito de Ana. Quem gosta de Ana? Eu. Pronomes pessoais do caso reto. E aí, para cada pronome, nós temos a pessoa verbal do singular e no plural. E aí, nós vamos ver da primeira à terceira pessoa do singular. Eu. Quando eu estou falando, o pronome pessoal é eu. Tu. Quando é tu que estás falando. Ele ou ela. Primeira a terceira pessoa do plural. Nós, quando envolve muitas pessoas. Vós, em algumas frases nós vamos falar vós. Eles ou elas. Vamos praticar? Nós já aprendemos um pouquinho. Quem está cantando? Letra A. Nós ou eles? E aí, vocês já aprenderam, porque nós acabamos de ver. Nós, muito bem, vocês acertaram. Quem está com a boia? Aqui nós temos várias crianças. Observem que tem uma criança que está com a boia. Letra A, será ela? Letra B, ele? Ou letra C, todos estão com a boia.
Muito bem. Ele está com a boia. Quem está comendo pipoca? Letra A, eles ou elas? Muito bem. Elas estão comendo pipoca. Então, nós usaríamos essa frase no plural. Pronomes pessoais, elas. Vamos agora para um desafio. Armandinho está estudando sobre pronomes. Qual dos pronomes abaixo não é um pronome pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pai, o que foi, filho? Onde está você? E aí, pessoal? Nós temos aqui nesta tirinha do Armandinho várias palavrinhas que acabamos de aprender que são consideradas pronomes. A pergunta é, qual delas não é um pronome pessoal do caso reto? Eu tenho certeza que você já acertou. Muito bem, a palavra você. A palavra você ou vocês é usada no lugar do pronome tu e vós. Mas não é um pronome pessoal do caso reto. Presta atenção, não é um pronome pessoal do caso reto. Mas, sim, é um pronome de tratamento. E o que é isso? Nós vamos ver adiante. É mais um tipo de pronome que nós estamos aprendendo hoje. Pronomes pessoais oblíquos. Lembram que lá naquele comecinho da outra tela tinha pronomes pessoais oblíquos? Vamos ver um pouquinho sobre esses pronomes? Pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso oblíquo substituem os substantivos e complementam os verbos. Serve tanto para substituir quanto para complementar. Exemplo, vamos para mais um exemplo. Está comigo seu caderno. É uma frase afirmativa. Estou afirmando, está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. A palavrinha comigo, note que além de identificar com quem está o caderno, também este pronome está auxiliando o verbo estar. É para isso que serve, substituir ou complementar. E quando nós falamos complementar, pode ser também auxiliar. São palavras que são sinônimas. Para cada pronome pessoal do caso reto, há um pronome do caso oblíquo correspondente. Observem o quadro. Pessoas verbais, pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo. Ah, tia Esté, mas é muita coisa, é muito nome, mas calma. Se nós lermos com atenção, quando é que a gente aprende? Quando tem atenção. Eu só aprendo aquilo que eu paro, presto atenção, entendo. É muito fácil. Afinal, a língua portuguesa nós utilizamos o tempo todo, o dia inteiro, em todos os lugares. E aí, para a primeira pessoa do singular, nós já vimos todos os pronomes que estão do caso reto, no singular e no plural. Para cada pessoa do singular, um pronome do caso oblíquo. E aí, para eu, nós temos me, mi e comigo. Essa parte é um pouquinho complicada. Vocês que estão acostumados a usar a internet, vocês sabem que as pessoas erram muito, né? Principalmente o me e o mi. Mas nós, quando aprendemos, vocês não vão escrever errado, já vão saber, eu aprendi esse pronome. Para tu, nós dizemos te, ti e contigo. Fica uma linguagem um pouco mais formal, né? Um pouco mais formal. Nós vemos geralmente em livros,
jornais, literatura, aqueles escritos que falam sobre coisas muito mais do passado, mas que em alguns momentos nós também utilizamos falando. Ele ou ela, pronome oblíquo para esses pronomes, o, a, lhe, se, si, consigo. São vários que podem ser utilizados. Para o nós temos o nos e conosco. Esse também as pessoas complicam. Geralmente, quando é para colocar nós, às vezes esquecem o acento e fica a palavrinha nos. Mas nós precisamos perceber que quando eu falo nós, a sílaba tônica, o acento está na letrinha O. E quando eu digo nos, eu estou falando o pronome do caso oblíquo. Vós, vos e convosco. Eles e elas. Os, as, lhes, se, si, consigo. São muitas palavras, mas que quando nós começamos a escrever, a estudar, a conversar, nós vemos que nós falamos todas essas palavras. Só não sabíamos ainda que elas se chamavam pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Praticando. Agora vamos praticar o que acabamos de aprender? Levaram Vitor para o hospital. Letrinha A. Levaram-o para o hospital. Será que é essa a alternativa correta? Letrinha B. Levaram-no para o hospital. Letrinha C. O levaram para o hospital. Letrinha D. Levaram-no para o hospital. Vamos analisar direitinho? Porque agora nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Qual é a palavra que está aí corretinha para substituir o substantivo próprio Vitor? Percebam que a frase inicial é: levaram Vitor para o hospital. Em nenhuma das alternativas mais apareceu o nome de Vitor. Foi substituído pelo pronome. Lembra lá no início? Pronome serve para substituir ou auxiliar. Muito bem, eu tenho certeza que vocês acertaram, porque vocês estão aprendendo sobre pronomes. A alternativa correta é levaram-o para o hospital, porque essa letrinha O, que está separado com um hífen, vocês já aprenderam que esse tracinho se chama hífen, porque nós aprendemos que na internet a gente usa muito em endereços eletrônicos. Então, vocês já estão fera aí na internet e vocês sabem que o nome desse tracinho não é tracinho, é um hífen. Então, a letrinha O está substituindo o substantivo Vitor. Muito bem. E agora, nós falamos no início que os pronomes também podem ser pronomes de tratamento. Eu uso pronomes de tratamento quando eu quero me dirigir às pessoas, conversar com as pessoas. Nós falamos os pronomes no nosso dia a dia. Pronomes pessoais de tratamento. Vamos conhecer mais um tipo de pronome? Os pronomes de tratamento são termos respeitosos. Olha aí, quando a gente escuta essa palavra respeitosos, nós já sabemos que é uma fala com respeito. Empregados normalmente em situações formais. Não precisamos estar brincando com o nosso coleguinha e ficar falando pronomes de tratamento. Mas na escola, quando eu vou apresentar um trabalho, quando eu vou conversar com pessoas, quando eu sou apresentado a alguém, eu preciso conhecer os pronomes de tratamento para saber como me expressar. E falar bem é muito bonito. Vamos para mais um exemplo? Exemplo: Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Mas como toda regra tem exceção, nós já aprendemos que a palavrinha você é o único pronome de tratamento que é utilizado em situações informais. Lembra que nós vimos? A palavrinha você é um pronome de tratamento, é o que nós utilizamos muito no nosso dia a dia.
Vamos praticar? Qual é o pronome de tratamento que nós usamos quando estamos falando, né, com a nossa família, de forma informal? Vamos lá, vamos relembrar o que é formal e o que é informal. Formal, eu já falei, é quando a situação pede com que eu seja mais respeitosa, mais educada, que eu fale corretamente. Informal é quando eu estou conversando com meu colega, eu estou brincando, eu não preciso de tanta formalidade. E aí, quando eu estou tratando com a minha família, com meu papai, com meu irmãozinho, com a minha mamãe, qual é o pronome que eu uso? Será que eu chamo assim papai Vossa Excelência, como o Armandinho chamou lá? Vocês chamam papai dessa forma? Vossa Alteza? Não, nós chamamos como você, para o coleguinha, para a mamãe, para a vovó. Nós estamos utilizando um pronome de tratamento. E agora, quando eu vou falar sobre príncipes e princesas, eu sei que vocês sabem, porque vocês assistem filmes que tem muitos príncipes e princesas, principalmente as meninas, que gostam muito de filmes das princesas. Como é que eu chamo? Vossa Excelência, Vossa Alteza, Senhor ou Senhora, Vossa Eminência, Vossa Santidade? Vamos pensar? Eu quero falar com um príncipe ou uma princesa. Como será que eu posso me dirigir a um príncipe ou uma princesa? Eu posso chamar de você? Não, eu tenho que usar um pronome de tratamento que seja adequado. E este pronome é Vossa Alteza. Então, se eu precisar falar com um príncipe, eu tenho que chamar Vossa Alteza. Muito bem. Pronome de tratamento formal e respeitoso. Senhor e senhora. Nós falamos, Senhor, com licença, senhor, posso passar? A senhora gostaria de sentar-se? Então, eu estou falando de forma respeitosa. Vamos para mais um desafio. E aí nós temos o Armandinho. E aí o Armandinho, ele está num diálogo com o seu pai. E aí ele diz, como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então, quais pronomes de tratamento o Armandinho usou para se dirigir a seu pai? Vamos ver aqui quais foram? Vossa Excelência. Pronome usado para pessoas com alta autoridade, como, por exemplo, o presidente da República, senadores, deputados e embaixadores. Vossa Magnificência, nome grande, né? Nós praticamente não escutamos, mas agora estamos aprendendo que é usado para os reitores das universidades. Tia Estel, o que é um reitor de uma universidade? Vou falar numa linguagem bem básica para vocês. Não tem o diretor e o gestor da sua escola? O reitor da universidade representa esta pessoa. É a pessoa de autoridade dentro de uma universidade. Vossa Majestade, utilizado para reis e rainhas. Muito bem, agora que nós já aprendemos sobre os pronomes, vamos para a nossa hora da leitura. E a nossa leitura de hoje é a Casa dos Pronomes, Emília no País da Gramática, feita por Monteiro Lobato. Chega de adjetivos, gritou a menina. Eu não sei porque tenho grande simpatia pelos pronomes e queria visitá-los já. Muito fácil, respondeu o rinoceronte. Eles moram naquelas casinhas aqui defronte. A primeira e menor é a casa dos pronomes pessoais.
E todos se dirigiram para a casa dos pronomes pessoais, enquanto Quindim ia explicando que os pronomes são palavras que também não possuem pernas e só se movimentam amarradas aos verbos. Emília bateu a porta. Toque, toque, toque. Veio abrir o pronome eu. Entrem, não façam cerimônia. Narizinho fez as apresentações. E os seus companheiros, os outros pronomes pessoais? Perguntou Emília. Estão lá dentro, jantando. À mesa do refeitório achavam-se os pronomes tu, ele, nós, vós, eles, ela e elas. Esses figurões eram servidos pelos pronomes oblíquos, que tinham o pescoço torto e lembravam corcundinhas. Os meninos viram lá o me, o mi, o migo, o nos, o nosco, o te, o ti, o tigo, o vos, o vosco, o a, o lhe, o se, o si e o sigo. 16 pronomes oblíquos. Sim, senhor. Que luxo da criadagem, admirou-se Emília. Cada pronome tem a seus serviços vários criadinhos oblíquos e ainda outros serviçais. Os pronomes de tratamento, disse eu. Lá no quintal estão tomando sol os pronomes fulano, cicrano, você, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestades e outros. Agradeço pela sua companhia e até a próxima aula.